Olá, eu sou o professor Frederico e trago para vocês a correção do PET de Física. Nesse vídeo será corrigida a semana 5 do volume 2 do PET de Física do primeiro ano. Então, vamos para a correção. Questão 1. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos o objeto cair, este objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu interior. Olha, isso é uma questão de troca de referencial, tá? Se o ônibus estiver se movendo em linha reta com velocidade constante, então dentro do ônibus a gente tem um referencial inercial, tá? Assim como o solo que está fora do ônibus está em um referencial inercial também, né? No referencial inercial do ônibus, o objeto está parado. No referencial inercial do solo, o objeto está em movimento, tá? Para uma pessoa dentro do ônibus que observe o objeto caindo, vai ver ele caindo em linha reta. Porém, o enunciado, o item, fala de em relação ao solo. E uma pessoa que esteja observando, né, esse objeto a partir do solo, ele vai ver, primeiro, o objeto se movendo junto com o ônibus, né, com a velocidade do ônibus, e quando o objeto é solto, ele vai ver o objeto caindo, ele vai ganhar um movimento vertical. Porém, ele mantém o movimento horizontal em relação ao solo que ele já tinha antes, tá? Por isso, essa afirmação está incorreta, né? O movimento do... onde ele diz, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo. Não, ele vai descrever uma parábola, porque é assim que os objetos lançados horizontalmente caem. Objetos que são soltos estando em movimento, eles caem descrevendo parábolas. A segunda afirmação, quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Bom, essa afirmação é verdadeira, tá? No caso de uma frenagem ou de uma colisão, uma frenagem muito brusca, né, uma colisão, né, a gente tende a ser lançado para frente. Não, a gente não é lançado para frente. A gente tende a permanecer em movimento, tá? Então, você tende a permanecer em movimento quando o carro para. Então, você precisa que alguma coisa te faça parar. E, nesse caso, o cinto de segurança é que te mantém preso ao carro, forçando você a parar quando o carro faz uma parada brusca, seja uma frenagem ou seja uma colisão. Então, essa afirmação é verdadeira. O problema pede para assinalar a correta. Então, a correta é a letra B. Mas vamos analisar a letra C e a letra D. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Bom, aumentando a velocidade, né, aumentando a massa do corpo, né, alguns acadêmicos, alguns professores, alguns cientistas tratam a massa como sendo uma medida de inércia, tá? O que é isso, né? Quanto mais massa, mais inerte. Quanto menos massa, menos inerte. Existem duas tratativas para massa. Uma é tratá-la como medida de inércia, outra é tratá-la como do ponto de vista gravitacional, que é a massa gravitacional que a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui a gente trata a massa como medida de inércia. Quanto mais massa, mais inerte, tá? Então, quanto maior for a massa de um carro, mais difícil, na verdade, será alterar sua velocidade. E a última afirmação,
o estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. Bom, estar parado ou estar em movimento depende do referencial em que você está. Não é independente, na verdade é dependente. O que eu quero dizer com isso? Lembra do exemplo do ônibus, né? Se você está andando de ônibus segurando um objeto, esse objeto em relação a você e em relação ao ônibus está parado. Mas uma pessoa que esteja fora do ônibus, né, observando você transportar aquele objeto, vai achar que o objeto está em movimento. E ele está correto também. Então, estar parado ou em movimento, né, depende do referencial. Um objeto que está parado em um referencial está em movimento em outro referencial. Questão 2. Um Fusca em movimento acelerado possui velocidade de 90 km por hora e se envolve em uma colisão frontal com um caminhão. Coitado desse caminhão, hein? A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão? Essa é a primeira pergunta. Tem a segunda pergunta na mesma questão. Então, por que o Fusca normalmente sofre mais dano do que o caminhão? Essa é uma questão que envolve a terceira lei de Newton, que diz que, para toda ação, existe uma reação de mesma direção e sentido, porém em sinal contrário. A ação que o Fusca faz no caminhão tem a mesma intensidade da reação que o caminhão faça no Fusca. Tá? Então, a intensidade da força é a mesma. Isso nos leva, né, à segunda pergunta que foi colocada aqui de forma bem pertinente. Então, por que o Fusca normalmente sofre mais dano que o caminhão? Né? Isso porque, primeiro, o caminhão tem mais massa, então é mais difícil acelerar ou desacelerar o caminhão. Isso quer dizer que a velocidade do caminhão vai variar menos do que a velocidade do Fusca. Então o Fusca pode ser tirado para fora da pista, porque a 90 km por hora, uma colisão frontal, é uma colisão muito séria. Tá? Então o Fusca pode ser tirado da pista, capotar, rodar, ou mesmo que isso não aconteça, tá? Se for um caminhão da mesma época que o Fusca, principalmente, né, o caminhão geralmente é mais rígido do que os carros pequenos. Né? O Fusca não é tão maleável assim. Na verdade, o Fusca é bem rígido. Né? Mas ainda assim, o para-choque do caminhão deve ser mais resistente, ou muito mais resistente, que o para-choque do Fusca. E por isso, o caminhão deve sofrer mais dano nessa colisão. Questão 3. Um jogador de futebol chuta a bola, exercendo nela uma força de 9 kg força. Qual o valor da reação dessa força? Bom, esse também é um problema de terceira lei de Newton. Se a ação é 9 kg força, a reação é de 9 kg força. Né? Não tem dúvida. O valor da reação em módulo, porque aqui não tem direção e sentido, em módulo é igual à ação. Em módulo e em direção, e o sentido é o contrário. Agora a próxima pergunta. Qual corpo exerce a força de reação? Quem sofre a ação é que aplica a reação. A bola reage ao chute que ela sofre, aplicando uma força de 9 kg força no pé que a chutou, ok? Então, se a ação é na bola, a reação é no pé, ok? Questão 4. Explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhum sob a mesa. Na verdade, esse experimento não é tão simples de ser feito. Tem que tomar cuidado, né? Para não experimentem fazer isso em casa, gente, porque tem uma grande chance de não dar certo. Né?
Mas uma pessoa habilidosa consegue puxar a toalha, né, e manter os pratos em cima da mesa. Para que ela consiga fazer isso, ela tem que ser muito rápida. Tá? Ela puxa a toalha muito rapidamente, né? Devido à inércia, os pratos que estavam parados tendem a permanecer parados. Tá? Se você não puxar muito rápido, aí você dá tempo de acelerar os pratos e aí o acidente acontece. Tá? Questão 5. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Os pares ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. Os pares ação e reação podem ser forças de contato? Podem. Podem sim, tá? Mas não necessariamente por forças de contato. Existe gravitação, e aí você tem dois corpos se atraindo. Você tem atração magnética, quando um ímã atrai o outro, né? E aí surge o par ação e reação. Você tem atração elétrica, tá? Então, não necessariamente apenas forças de contato. Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam. Isso não é verdade e é uma coisa com a qual vocês têm que tomar cuidado, tá? Ação e reação são forças aplicadas em corpos diferentes, tá? Se eu chuto a bola, né, o meu pé aplica força na bola, a reação, a bola aplica força no meu pé. Elas são aplicadas em corpos diferentes. Para que as forças se anulem, elas têm que ser aplicadas no mesmo corpo. Então, os pares ação e reação, na verdade, nunca se anulam. E isso é um detalhe importante, essa é uma pergunta interessante que cai muito em vestibular, que cai muito no Enem, e vocês têm que ficar espertos com isso. Ação e reação nunca se anulam. Por quê? Porque são aplicadas em corpos diferentes. Letra C. A força normal é uma reação da força peso, aplicada por um corpo sobre uma superfície. A força normal é a força que surge quando um objeto descansa sobre uma superfície. Tá? Um objeto está sobre uma superfície, né? Ele tende a atravessar a superfície, então surge essa força normal que empurra ele para fora da superfície. A força normal é uma força de contato. E a reação à força normal é uma outra força normal que o objeto faz na superfície. Isso não é o peso? Não. Essa força normal que o objeto faz na superfície, em alguns casos, é muito parecido com a força peso. Mas a força normal e a força peso são duas coisas diferentes. Tá? E a reação ao peso do objeto? E aí vem uma pergunta interessante, né? O peso do objeto é a força com que a Terra puxa o objeto para baixo. A reação é a força com que o objeto puxa a Terra para cima. Então, ação e reação, no caso de força gravitacional, vai envolver força gravitacional. E peso é uma força gravitacional. Item D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. As forças de ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Item E. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Exato. As forças se equilibrarem é análogo a dizer que as forças se anulam. Forças de ação e reação nunca se anulam, nunca se equilibram. Então, resposta certa, letra E. Questão 6. As duas forças representadas a seguir podem constituir um par ação e reação? Justifique sua resposta. Na figura, estão representadas duas forças, F1 e F2, aplicadas no mesmo bloco,
né? Ou no mesmo quadro, no mesmo quadrado, né? E essas duas forças sendo aplicadas no mesmo bloco, elas não podem constituir par, ação e reação. Por quê? Porque força, par, ação e reação nunca é aplicado no mesmo objeto. Tenham isso em mente, né? Se o Pedrinho está puxando o bloco com uma força F1, então a reação é a força F2 com que o bloco puxa o Pedrinho, né? E essa força F2 é aplicada no Pedrinho e não no bloco. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com seus colegas e se inscreve no canal, tá? Aproveita e usa a aba de comentários para deixar as suas dúvidas e as suas experiências com o PET, ok? Um grande abraço para todo mundo e bons estudos!